Mas como é que você vai fazer um tratamento que te dá câncer de mama? Certamente você já pensou nisso em relação à reposição hormonal da menopausa. E muitas vezes esse tipo de pensamento te impediu de fazer o tratamento que traria uma grande melhora na sua qualidade de vida nesse período. Eu sou o Dr. Rogério Bocardo, médico especialista em reposição hormonal, e estou aqui para tirar sua dúvida em relação a esse tipo de assunto. Para início de conversa, vale lembrar a história da reposição hormonal. A reposição hormonal foi iniciada há pelo menos 40 ou 50 anos e ganhou força nas últimas décadas. E lá no início, a coisa era muito diferente, tanto em relação à dose e em relação ao tipo de hormônio utilizado. Vale recordar que a ideia da reposição hormonal é devolver para você aquilo que sempre foi produzido pelo seu corpo. A mulher, durante a sua vida fértil, produz uma quantia exuberante de estradiol, progesterona e testosterona, que são os principais hormônios sexuais naturais da mulher. Com a chegada da menopausa, existe uma tendência de declínio de todos esses hormônios. A testosterona começa a cair já numa idade jovem, de um jeito progressivo, porém, o que mais marca esse período é a queda do estradiol, que acontece de um jeito abrupto por volta dos 50 anos de idade. A queda do estradiol se associa a uma infinidade de sinais e sintomas. O mais conhecido deles, como você deve saber, são, sem dúvida alguma, as ondas de calor. São elas que trazem a paciente até o médico e faz com que o tratamento seja iniciado ou pelo menos discutido. Só que além das ondas de calor, temos inúmeros outros sinais e sintomas. Eu vou listar aqui para você. Começando, a perda de colágeno. Você tem pelo menos uma perda de 30% do volume de colágeno nos primeiros 5 anos de menopausa. Além disso, existe uma queda progressiva na sua massa óssea. A mulher perde cálcio dentro do osso, o que faz com que ela aumente o risco de fratura ao longo do tempo. É por isso que a mulher na menopausa tem um risco de fratura muito mais elevado do que o homem, pela falta de tratamento da reposição hormonal. Além disso, existem outras manifestações. A perda de memória recente, como por exemplo a memória verbal. A mulher tende a esquecer palavras do cotidiano, coisas do dia a dia. Fora isso, existe uma piora na qualidade do sono, muito em virtude das ondas de calor que incomodam a mulher durante o sono, mas também pela própria falta do estradiol, que tem um efeito direto na qualidade e na quantia do sono. Além disso, existe uma piora drástica na questão metabólica, que faz com que a mulher tenha uma tendência do aumento de peso da gordura abdominal, aquela gordura que nós chamamos de gordura visceral. E isso aumenta o risco de infarto. A mulher na menopausa não tratada dobra ou até mesmo triplica o risco de infarto, e por isso a menopausa ela pode sim ser considerada um fator de risco cardiovascular quando não tratada. Também não dá para esquecer a piora na esfera sexual. Quando falta estradiol, quando falta testosterona, existe uma queda na libido, uma queda na disposição em se ter a relação sexual, associada a uma queda de lubrificação, que torna a relação sexual bastante desconfortável, faz com que a vida sexual da mulher menopausada tende a ser bastante pior em termos de qualidade. A boa notícia é que a reposição hormonal pode reverter tudo isso que eu acabei de listar aqui para você. Mas antes de tudo, é preciso que você entenda o que acontece em torno desse mito, em torno desse assunto, essa nuvem negra em relação à reposição hormonal, em relação ao câncer de mama. Lá nos anos 2000, precisamente no ano de 2002, foi publicado um grande estudo norte-americano chamado Estudo WHI, que investigou 27 mil mulheres na menopausa. E o que esse estudo trouxe de resultado? Ao final de 5 anos, as mulheres que foram tratadas apresentaram um risco aumentado para o câncer de mama. E aí foi todo aquele estrondo. Eu costumo dizer que o WHI foi uma tragédia, foi o 11 de setembro na vida da mulher menopausada, porque trouxe um pânico para a mulher nesse período, trazendo a ideia de que a reposição é algo maligno, é algo ruim, é algo que pode prejudicar a mulher por conta do câncer de mama. Essa é a parte da história que todo mundo te conta. A parte da história que não é falada é o que foi usado para essas mulheres. Naquela época, foi utilizado uma composição que tinha o estrogênio equino conjugado como estrogênio e um tipo de progesterona sintética chamada medroxiprogesterona. Vamos lembrar aqui como que é o estrogênio equino conjugado. O estrogênio equino conjugado é um estrogênio que está presente na urina de éguas prenhas. E por que a urina de éguas prenhas? Porque a égua é um mamífero grande, porque na gravidez ela produz muito hormônio e os hormônios são eliminados pela urina. Então se pegava a urina de éguas prenhas e lá dentro existia uma grande quantia dos estrogênios
estrogênios, no caso, os estrogênios equinos. Eles melhoravam os sintomas de menopausa, eles aliviavam os calores, mas evidentemente não é o estradiol que você tem no seu corpo na idade fértil. A progesterona também não era a progesterona natural, era um tipo de progesterona sintética com um padrão metabólico muito desfavorável e, como nós vimos aí, trouxe uma série de efeitos colaterais. Ao final do estudo, o resultado a ser falado era esse: quem usou o estrogênio equino mais essa progesterona sintética teve esse resultado em relação ao câncer de mama. Porém, foi noticiado e interpretado da seguinte forma: hormônios provocam câncer de mama. E aí ficou essa nuvem negra em cima da reposição hormonal. Mas a história mudou. Hoje nós utilizamos uma dose baixa e constante do estradiol, que é o mesmo hormônio que você sempre teve durante a sua idade fértil. Vou te dar em números essa resposta. Quando você ovulava, o seu corpo tinha um nível de estradiol que se aproximava de 500 picogramas. E quando você faz a reposição hormonal, você usa apenas 50 picogramas, ou seja, é 1/10 da dose que você tinha durante um pico ovulatório. Digo mais ainda, numa gestação, o seu estradiol chegava em 20 mil. Veja só, 20 mil. E como que você se sentia em relação a pele, cabelo, humor, libido, memória? Você vai se recordar que tudo se encontrava tão bem na sua vida que você inclusive gerava uma outra vida e se encontrava sob a influência de um alto nível do estradiol. Então, o que nós utilizamos hoje na reposição em relação ao estradiol corresponde a 10% do que você tinha numa ovulação e menos de 0,5% daquilo que você tinha durante uma gestação. Eu te falo isso para te dar segurança em relação à dose utilizada na reposição hormonal moderna. E com relação aos benefícios da reposição hormonal, será que ela tem alguma coisa além das ondas de calor? Você vai se surpreender com o que eu vou te dizer agora. A reposição hormonal, ela atua em todo o seu corpo, ela muda tudo na sua vida. Ela vai atuar na sua pele, no seu cabelo, no seu humor, na libido, na sua composição corporal, no seu metabolismo, enfim, em tudo isso. Para que você tenha uma ideia, a reposição hormonal, ela melhora a massa óssea e por isso ela reduz o risco de fratura por osteoporose. Além disso, existe uma melhora significativa na qualidade do seu sono, o que ajuda muito na qualidade do seu humor também. Fora isso, nós temos benefícios na esfera metabólica. Existe uma mudança metabólica com uma tendência de aumento de massa magra. Claro que isso associado a um bom estilo de vida vai te dar um efeito ainda melhor. Isso favorece uma redução dos níveis de colesterol e triglicerídeos, além de melhorar o perfil de glicose no seu sangue, o que reduz o risco de diabetes do tipo 2 e juntando tudo isso você tem uma redução expressiva do risco de infarto. Os dinamarqueses fizeram um estudo muito bem feito lá no ano de 2012, ou seja, 10 anos depois daquele estudo causou todo aquele transtorno. E o que eles observaram? Durante 16 anos de acompanhamento nas pacientes, um grupo tratado e outro grupo não tratado, observou-se uma diferença da curva de sobrevida das mulheres tratadas a favor da reposição hormonal. E por que isso? O grupo que recebeu reposição hormonal teve uma redução do risco de infarto de 52%. É isso mesmo, reduziu pela metade o risco de infarto, o que trouxe essa nova expectativa para a reposição hormonal moderna. Além disso, depois disso, muitos outros estudos vieram nessa mesma direção. Para que você tenha uma ideia, uma revisão com 40 mil pacientes mostrou que as pacientes tratadas com a reposição hormonal e o início do tratamento dentro dos primeiros 10 anos de menopausa observaram uma redução do risco de infarto de 48% e uma redução da taxa de mortalidade de 30%. Veja o que eu estou te dizendo aqui, reposição hormonal reduzindo a taxa de mortalidade, e aqui nós estamos considerando todas as causas de morte, todas, incluindo cânceres, doenças cardiovasculares, fraturas, demências e assim por diante. Ou seja, isso mostra uma mudança imensa em relação à interpretação da reposição hormonal de hoje em relação àquilo que era feito lá no passado. A reposição hormonal, além de melhorar os seus sintomas de menopausa, tudo aquilo que eu mencionei aqui no início do vídeo, ela pode sim promover uma melhora na sua qualidade e na quantidade de vida. Dessa forma, preste atenção no que eu vou te dizer. A reposição hormonal vai muito além do que tratar onda de calor e tratar a sexualidade. Você é um ser completo que tem osso, tem coração, tem cérebro, tem pele, e o estradiol da reposição atua em absolutamente tudo isso, melhorando demais a sua vida nesse período, que é um período que cada vez mais as mulheres vivem um tempo maior, uma vez que a longevidade tem aumentado. Isso faz com que a mulher viva muitos anos na menopausa, e você não pode se permitir viver uma vida abaixo daquilo que você pode. Se você gostou desse conteúdo, te deixo um convite muito especial. Clique aqui no canto inferior direito, se inscreva
no canal do YouTube e fique atenta a novas informações. Entenda que informação vale ouro, pode mudar a sua vida e eu estou aqui para te ajudar nesse período tão importante.